mobilizado, irmãos, para trazer o conhecimento, mas é o Espírito de Deus que traz a sabedoria e a revelação. Amém. Porque ninguém pode praticar o conhecimento por mim e por você. Eu muitas vezes na minha fé, irmãos, me peguei extremamente incrédulo e tal como fez Jairo, acho que foi ele mesmo que estava indo lá, Jesus para curar, e Jesus estava conversando com ele e ele fez essa oração e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes nós temos conhecimento, mas não temos manifesto espírito de sabedoria e revelação, e assim a incredulidade é que reina em nós. Nós estamos vivendo um caos mundial. Não é mais um caos só em Angola, na África, ou um caos só no Brasil, mas é um caos mundial. E eu lembro que quando eu saí da base do Uambo e fui para Luanda, que é a capital de Angola, lá os casos estavam mais evidentes, mais fortes na capital do país. Eu cheguei mesmo com medo, irmãos. Eu fiquei assim, os irmãos veem que eu ainda fico borrifando álcool toda hora, né? E eu fiquei um pouco assim, e nos primeiros dias eu disse: Senhor, como lidar com... Eu sou da área da saúde, eu acho que você ainda fica mais assim, né? Como lidar com uma coisa invisível. Amém? Você não sabe onde que esse vírus está. Senhor, isso é invisível. Eu estava indo no carro da missão e indo para lá. Eu disse: como lidar com... Eu pensando, como que as pessoas estão lidando com uma coisa invisível? E o Senhor começou a me lembrar que Ele é o Deus excelso, imortal, invisível Deus, mas real. Aleluia! Eu não sei se você conhece essa canção, ela é bem antiga, porque está na minha igreja faz tempo. Ao Deus excelso, imortal, invisível Deus. É outra letra, né? Ao único Senhor, a minha era assim: seja a honra, bem coral, né? E glória pra sempre. Os irmãos cantavam. Minha gente, essa música saltou dentro do meu coração. Ao Deus excelso, imortal, invisível, mas é real. Sabe o que é isso, irmãos? É espírito de sabedoria e de revelação sobre o conhecimento. Aleluia! Amém? Eu tinha conhecimento disso, mas eu não tinha revelação. E revelação é algo de Deus, é um processo pessoal de Deus dentro de você. Às vezes a gente pensa que revelação é só os mantos, mistérios, profecias. Não, revelação é a manifestação de Deus divina dentro de você. É uma manifestação que, irmãos, tem coisa que não adianta a gente prega, fala. Parece que aquele indivíduo, aquela pessoinha de Jesus não consegue entender, não consegue absorver. Mas num belo dia, o Espírito de sabedoria e de revelação se manifesta dentro dela, irmãos. E assim ela consegue entender aquilo que há muito tempo ela ouvia. Amém? Que assim como Paulo orou, irmãos, eu desejo e oro pela igreja lado a lado, que sobre todo o conhecimento que você tem recebido, irmãos, que venha sobre você espírito Amém. De sabedoria e de revelação. Amém. Amém? Porque Ele é que vai tornar vivo, irmãos. Há muitas situações que a gente pode viver junto. Eu já passei algumas situações que, se eu não tivesse pessoas de fé do meu lado, eu não teria conseguido superar. Mas teve situações que eu percebi que Deus começou a permitir que eu vivesse elas sozinha. E o problema não era das pessoas, o problema era meu, que chega uma hora que Deus quer que o menino ande. Não é assim? É igual aquela música. Então deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Meu sogro gosta dessa música. Canta aqui, sogro. Tô brincando. Deixa o menino rodar. Tem hora que o menino tem que rodar no Espírito de sabedoria de revelação e saber que o conhecimento que você tem recebido, a palavra que você tem recebido, ela é real, irmãos. Aleluia. Ela produz frutos. Aleluia. Tem hora que a gente vai ser colocado mesmo, não é no paredão do Big Brother não, mas é no paredão da fé, para saber se aquilo que a gente canta, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente fala, realmente a gente crê. Amém. É verdade. Amém? Há uma sobreexcelência, e eu já vou caminhando aqui para o meio, e Paulo falava sobre outra coisa que queria que eles tivessem, que fosse iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual é a verdadeira
gente. Mas você tem os olhos do entendimento iluminado e a sua verdadeira vocação entre os santos é ser filho de Deus. Aleluia. E todo aquele que é filho de Deus, ele sustenta e sustenta bem. Aleluia. Irmãos, como o Diego relatou, com tanta coisa em Angola, eu sou muito grata. Uma vez eu estava lá conversando com o Diego, meu Deus, Diego, como nós somos gratos pela igreja brasileira. Eu particularmente sou, irmãos, porque há uma generosidade exagerada e maravilhosa para a igreja brasileira, para com Angola. Se Angola não reconhecer, nós que trabalhamos lá, vamos reconhecer. Amém? Quem corre o risco no nacional nunca reconhecer aquilo que você faz por ele, irmãos. Mas não tem problema, a gente vai reconhecer. Eu disse, Diego, meu Deus do céu, tanto recurso e coisas que a igreja brasileira enviou para Angola nesse momento, e enviou também para outros países que a gente nem sabe. A igreja brasileira é uma igreja generosa, porque elas têm os olhos do entendimento iluminado e ela sabe qual é a verdadeira vocação dela entre os santos. Aleluia. Amém? Paulo orava não é para você ter arroz e feijão, é para você ter os olhos abertos e saber que seu Deus não lhe abandona. Amém, irmãos? Isso é ter os olhos do entendimento iluminado. Eu sei que vocação, eu também posso dizer que está relacionado à chamada que você tem em Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a nossa primeira vocação é que fomos chamados para o louvor da sua glória. E ele diz isso ainda no capítulo 1, verso 11 e 12, amém? Aos quais Deus os fez para o louvor da sua glória. Deus não tem glória quando você está mal, irmãos. Deus não tem glória quando você não tem testemunho para contar. Então deixa os teus olhos serem iluminados e a tua boca vai abrir cheia de gratidão com aquilo que Ele tem feito. Aleluia. Amém? Aleluia. Ele não nos abandona, irmãos, não nos abandona. E a última coisa para me fechar, que é no verso 19, e ele diz, além da gente saber quais são as riquezas, no final do verso 18, quais são as riquezas e a glória da sua herança no santo, ele diz, e qual a sobreexcelência e grandeza do poder que opera em nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Meu amigo, ele é redundante. Amém? Ele repete. Ele não diz só que é poder, mas ele diz que tem uma força nesse poder que opera em nós. Aleluia. Existe uma força nesse poder que opera em nós. Diga comigo, existe uma força. Existe uma força No poder. Que opera em mim. Que opera em mim. Irmãos, quando é que esse poder opera? É mesmo quando eu estou acabado. Quando humanamente falando, eu me sinto talvez nas minhas emoções ou no meu corpo físico cansado. Você vê, a pastora subiu aqui, ela estava cansada, mas a sobreexcelência desse poder faz com que ela peça uma canção, irmãos, que levantou todo mundo. Assim que luto minhas graças. Irmãos, essa canção, como o Diego falou, marcou tanto a nossa vida. Eu sofri um assalto em Angola, não esse do passaporte, mas a nossa casa missionária em 2018 foi assaltada em Luanda e 3 homens armados entraram nessa casa e a gente estava com um casal pastoral, um professor da escola que tinha vindo do Brasil e eu e a outra missionária ainda recebendo uma outra menina da UDMC. E eles entraram dentro da casa, irmãos, passaram 30 minutos no quarto dos pastores fazendo a limpa lá. Imagina, já é ruim você ser assaltado no seu país, você imagina em outro país que você não tem ideia, e um país em Angola que tem reflexo de guerra, né? E você como estrangeiro muitas vezes é totalmente vulnerável àquelas situações. Eu lembro que eu consegui fugir pela janela para pedir, acordar o guarda que estava dormindo, pedir ajuda do guarda lá da portaria, para poder, o guarda dormiu, acredito, longa história. E o guarda dormiu, eles entraram, né? Vamos entregar para Deus. E eu lembro que eu consegui pular e fui chamar lá, acordar esse guarda. E eu vou contar só essa cena, irmãos, que eu lembro que depois que passou esse assalto, a nossa equipe ficou muito desestabilizada com isso. A gente teve que ficar durante o dia na casa, dormindo em uma casa emprestada, até conseguir um outro local para mudar. Foi um mês assim, bem difícil. O Diego nem estava lá, o Diego estava no Malawi fazendo curso. E eu lembro que aquela casa era tão boa, irmãos, era grande, a gente recebia tanta gente. E eu me ajoelhei lá e eu disse, Senhor,
A sobreexcelência e a grandeza do poder, quando você conhece, irmãos, você sabe quem é Deus e quem é o diabo. Amém? Às vezes a gente fica, as circunstâncias, ou a vida natural, ou a falta da revelação, do Espírito de revelação sobre a grandeza desse poder que o nosso Deus tem, faz com que a gente esqueça ou veja que as coisas naturais ou o próprio diabo parece ter mais poder do que Deus. Nunca na vida, nem no céu, nem na terra, nem nos séculos que vão vir, o diabo vai ser mais poderoso do que Deus. Isso não existe, irmãos, nem em quadrinho, nem na Rede Globo, nem na desenho animado, em lugar nenhum. Verdade. Em lugar nenhum. Ele é poderoso acima de todas as circunstâncias. Aleluia. E eu lembro que eu me ajoelhei lá, uma circunstância difícil, irmãos. Eu sei que você está aqui, já passou ou vai estar passando. E você, cadê a sobreexcelência desse poder que não opera em meu favor? Você não está conseguindo ver. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, a gente vai ter que sair dessa casa. E por que isso aconteceu, Senhor? Por que você permitiu que isso acontecesse? Não foram bem essas palavras, mas foi essa minha indagação interna. E eu lembro que uma das últimas cenas foi quando eles sentaram, a esposa do pastor e as duas missionárias que estavam lá, e ele engatilhou a arma e olhou para uma das meninas e ele disse: agora eu vou te estrupar e eu vou te matar. Eu não sabia nada do que estava acontecendo lá dentro, e eu do lado de fora com o guarda, eu disse para ele: atira, que quando você atirar eu vou correr e vou pedir socorro. E ele olhou para mim e disse assim: eu vou gastar bala à toa? Aí, infeliz, irmão, tem uma gente crente, mas ainda tem vontade de dar um, viu? E eu disse: atira, seu fulano, deixa de ser medroso, eu vou chamar ajuda, tem ladrão aí dentro da casa. Era uma cena de filme. Aí, nessa hora, eu fiquei bem cearense nordestina mesmo. Aí, ele foi, atirou. Quando depois a gente se reuniu, as meninas contaram que foi exatamente quando ele terminou de dizer isso: eu vou te estrupar e vou te matar, o tiro foi dado e eles saíram correndo. E eu lembro que eu ali ajoelhada, Deus começou a me lembrar. Deus disse assim: Leide, veja qual foi o primeiro quarto que ele entrou, foi o dos pastores. Se ele tivesse entrado no seu quarto, você tinha se agoniado, tinha sido uma gritaria. O pastor teve irmãos, eles passaram 40 minutos, 30 a 40 minutos dentro do quarto deles, com a arma apontada para eles, revirando tudo. E o pastor só: não mexa isso aí não, que o netinho dele ia nascer no Brasil, e ele disse assim: é que isso aí é o presente do meu netinho que eu vou levar. Ele pegando o celular e o pastor: eu posso só tirar meu chip? Aí o pastor disse que ficou falando tanto, eu falei tanto que acho que ele ficou com raiva e pegou um pano africano e amarrou na minha boca. Depois ele contando, Deus me disse, eles ficaram calmos. Outra coisa foi que ele bateu, o professor que estava lá era carioca, irmão. Carioca, como não tem medo de bala, acho que era um cochilo e acordou. Desculpa, brincadeira. Cearense não tem noção, depois um dia que só fez assim com os olhos e perdoa, assim, não tem medo não, porque a sobreexcelência para Deus do poder que está em vocês protege vocês do mal. Amém, em nome de Jesus. Lá na minha terra o povo diz assim: cearense quebra a unção com as gaiatices. Aí, mas é sério, o homem bateu na porta dele, ele não acordou, irmãos. Não, a ladrão só faltou quebrar a porta dele e ele não acordou. Aí Deus me mostrou, você está vendo? Há menos de uma semana atrás, 2 semanas, tinha ido uma professora, e aquela professora era de Brasília, ela tinha medo de quase tudo em África. Meu Deus, se fosse aquela professora. Primeiro que a mulher quase não dormia direito. Ela tinha ouvido, irmãos, e já era uma senhora mais velha e poderia ter ficado com muito susto. E Deus me disse: olha, você viu que o professor nem acordou, ele nem sabe, nem viu o assalto. E a outra coisa é que o tiro saiu mesmo na hora certa e ele não fez mal nenhum às meninas. Então, Leide, eu estava lá sim. Amém. Você está entendendo? A sobreexcelência e grandeza do poder de Deus está aí com você sim. Amém. Não importa a situação que você esteja vivendo, meu irmão. Existe um poder que é sobre. Ele fala sobre a sobreexcelência. Ele está acima, irmãos, disso que você está passando, do que eu estou passando. Aleluia, eu creio. Amém?
Crescimento é saber, é ter o espírito de sabedoria e revelação, é saber a sua verdadeira vocação entre os santos e ter a certeza da sobreexcelência e grandeza desse poder que opera em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus.